Pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui hoje o nosso quarto episódio, tá? Do nosso podcast para toda a obra, podcast em parceria com a Castro Lima, né? Representada aqui pela Dani, podcast em parceria com a Audicred, no qual estou eu e o João Pedro. Nosso convidado de hoje é o seu Antônio Pereira. Exatamente, estamos aí. Seu Antônio, acho que a grande maioria do meu público aqui principalmente vai conhecer. É construtor, acho que desde 2003, né, seu Antônio? Desde 2003. Construtor individual, é muito aquilo que a gente está conversando aqui, né, do nosso mercado, né, seu Antônio? Você está chegando aqui agora, mas algo que a gente tem conversado que não é as grandes imobiliárias, não são as grandes construtoras. A gente está focado aqui no pequeno corretor, no pequeno construtor, né? E que juntos a gente representa aí mais de 70% do mercado. Então, eu queria te agradecer muito o convite de estar presente aqui para esse bate-papo. Tenho certeza que eu vou aprender muito, né? Como já aprendi, aprender muito contigo. É uma parceria, né? De ida e volta isso aí, né? Exatamente. Gratidão é minha, né? Estar participando com vocês aqui, da Audicred, a Castrilon, né? Castro Lima. Castro Lima, né? Castrilão é loja de peça. Né? Castro Lima, né? Então, assim, o Danilo a gente se conheceu em 2013, né? Que eu estava vindo de um processo de escritório que eu abri de projetos, né? E eu sou engenheiro civil formado em 1990, né? Trabalhei na Incol, imobiliaria, construção de prédio, de alto padrão, condomínio fechado. E desde 2003 estou no mercado de construção de casa individual. Casa popular, construção individual. Cabeça branca não é a tua. Exatamente, né? Rodou muito em estrada de chão. Tô vendo. Aí o que acontece? Não tinha cabelo não, tá? Fica aí, tem uns negocinhos por trás aí. A Turquia sabe. Então, assim, a gente está aí no mercado, a gente conheceu o mercado imobiliário. Antes de você falar de sua vida, eu posso fazer um agradecimento aqui para ficar registrado? Tranquilo. Então tá bom. Já que a gente está tendo essa oportunidade, você acabou de falar que a gente se conheceu em 2013. Hoje, se a Audicred tem a carteira de clientes que tem, se a Audicred chegou onde chegou, foi muito graças a esse caboclo aqui, ó. De um momento do nada, ele abriu um escritório do lado do meu e em parceria a gente cresceu junto, tá? Foi muitos anos aí, né, de RT. Isso. Quantos construtores já foram treinados, quantos processos nós já assinamos. Esses dias eu fiz um levantamento lá no escritório, Dani. Eu peguei o CPF dele e joguei no CIOP. CIOP, aí, para quem não conhece, é o sistema de operação da Caixa. E ele registra todos os contratos que o seu Antônio apareceu. Deu mais de 500 inserções. Nossa. Então, esse caboclo aqui, se eu tenho hoje a minha carteira de clientes, muito é em função dele. Se eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, muito é em função dele. Aprendi muito. Eu queria fazer esse agradecimento aqui, porque foi muito importante. Não só para o meu negócio, mas para mim. Deu certo. Agora... A gratidão é minha, porque é recíproca, né? Opa. Porque a gente começou ali a questão de escritório praticamente juntos, né? Eu só atuava na área de construção mesmo. Então, eu passei a abrir o escritório, próximo escritório dele, para poder começar a demanda de projeto. Como a gente tem uma visão de mercado imobiliário dessa área de construção individual para baixa renda, de vários anos atrás, nós já tinha o conhecimento do que o cliente queria, o que o cliente precisava. Então, a gente resolveu juntar a parte técnica de construção com o projeto e acabou aparecendo a parceria com o Danilo lá. Essa parceria rendeu frutos muito bons, tanto para ele quanto para mim. Que através do conhecimento também da área de aprovação de crédito também, isso facilitou o entendimento do processo todo e facilitou também para os clientes que chegaram no meu escritório a questão de você fazer uma assessoria, consultoria para ele, para saber o que era o objeto de venda dele que ele teria que fazer. Porque hoje se vende curso no Instagram, hein? Se tivesse vendido curso de construtor lá atrás, você tava rico. Mais rico. Então, o que acontece? O estudo que a gente tem feito, eu tenho até um planejamento a respeito disso, justamente poder dar assessoria daqui para frente, porque as demandas que vão surgir com relação ao mercado imobiliário, justamente do baixa renda, vai ser demandas diferentes, que a construção civil ela é cíclica. Além disso, ela não segue um padrão. Ela está aqui, de repente o mercado lá na frente já está pedindo uma coisa, você tem que estar atento em seu tempo inteiro. Você falou um negócio que eu acredito muito, o mercado ele é cíclico. Na sua visão, que está aí em casa popular desde 2003, não casa popular, casa individual, eu sei que você faz condomínio fechado, alto padrão, médio padrão. Se o mercado é cíclico, qual é a próxima etapa desse mercado? Cara, o que eu tenho observado aí, isso é a leitura que eu faço hoje.
Porque a gente tem que estar totalmente voltado para o que está acontecendo no momento e enxergando o futuro. Igual eu tenho que conversar com você, já tem mais ou menos uns 6 a 8 meses, essa questão da mudança do perfil de cliente. Que o pessoal todo voltou, toda a área de construção voltou para o SBPE. Por quê? Médio alto. Existiu um problema muito grave, que foi no começo da pandemia, o material de construção, mão de obra, tudo subiu. Inviabilizou financeiramente a construção de imóvel Minha Casa Minha Vida, do CVA, né? Popular. Porque o lote ficou caro, material caro, então, via de regra, você não tinha lucro suficiente para manter seu negócio. O que aconteceu com isso? Então, o pessoal migrou totalmente para o SBPE, médio padrão. Esse mercado é um mercado, a gente tem que entender isso aí por uma pirâmide, né? Então, na pirâmide nossa hoje, está todo mundo aqui no meio da pirâmide saturada. Muita casa de 500 mil, 300 mil, 400 mil aí parada para poder vender. Por quê? Não tem oferta demais. Exatamente. Muita oferta também em cima. Acaba que todo mundo me foi de uma vez. Agora que terminou as casas de todo mundo de uma vez. Aí o que acontece? O pessoal vai ter que migrar novamente para o CVA. Minha Casa Minha Vida. E o alto padrão. Exatamente. Nós ia falar essa outra ponta agora. Nós temos que partir para imóveis hoje. Quem quer construir acima de 1 milhão, teto também até 2 milhões para construtor. E acima disso aí o cara vai contratar a empresa e fazer para ele. Uhum. Até porque acima de 1,5 milhão também a Caixa nem financia, né? Tem essa questão do crédito também, né? Nesse mercado nosso, a gente depende muito de financiamento e a Caixa... Então, falando em termos de Caixa, seria até esse aí o teto, né? Mas eu acho que entre 1 milhão e 2 milhões de reais seria a realidade de construção para venda. Ou então imóvel, vou ser muito sincero, Daniela, imóvel até 170 mil. Porque imóvel acima de 170 e 200 e poucos mil, esse cara também vai ter uma certa dificuldade de crédito, de renda. Porque hoje o cliente que tem uma renda ali de 150, que consegue adquirir um imóvel de 150, 170 mil, ele não tem imóvel. Porque ou você tem imóvel de 200, a partir de 200, 500, 350, 500 mil, ou não tem imóvel. Não tem imóvel. Agora, aquele cliente ganhava 2 mil e pouco, que comprava casa de 145 mil, 150 mil, ele não acha mais esse imóvel. Só sobrou os conjuntos habitacionais. Só os conjuntos habitacionais. Então, assim, o construtor, pequeno construtor, ele tá indo tudo assim. O teto do verde e amarelo é 205 mil, o construir 205 mil. Ele ainda não se atentou para ter essa visão que o senhor tem de... Peraí, aonde está faltando imóvel? Aonde está sobrando cliente? Então, tá todo mundo indo para o mesmo lado. Exatamente. O que vai acontecer daqui a pouco também, já está acontecendo, nós temos muito imóvel também de 200 mil, 200 e poucos mil, que não consegue venda. Justamente por conta do crédito do cara. O crédito é baixo, a entrada alta. Exatamente. O construtor tem que parcelar essa entrada. Tem gente parcelando 30 mil de entrada. Exatamente, que é um risco, né? É um risco. Mas ele parcelando, eu pensando como construtor, o 30 mil, aquele imóvel está estagnado ali 6, 8 meses. É melhor, pelo menos, ele ter o dinheiro de custo de volta e ele reaplicar em outra coisa, do que continuar com aquele imóvel parado. Pode ser roubado, pode ser... Depreciação mesmo. Depreciação. E quanto mais esse imóvel parado, menos ele tá ganhando, né? Tá perdendo com o dinheiro parado ali, né? Isso. Então, acaba que ele assume o risco consciente, pensando assim, pelo menos estou pegando meu dinheiro de volta e consigo reaplicá-lo em outra coisa. Assumir que fez... Como é que fala? Empatei. Empatei. E dentro do mercado imobiliário, às vezes a gente erra. Não tem como você só acertar. Eu brinco assim, pelo menos vamos ser otimista. A cada 10 casas, pelo menos uma casa ali vai ter que dar um erro. Ela dá um problema. Ela vai dar um problema. Então, quando você pega a média de lucro, tá bom. Compensa. Então, um ponto de vista. É um ponto de vista. Você falou um negócio aqui, Santo Antônio, pelo que eu entendi, é extremo, né? Ou eu vou pro 2 milhões, que é o público A, né? A gente não atinge aqui, pelo menos a gente para construir e vender o triplo A, né? A gente não vai pegar esse cara. Não. E a gente vai pegar o cara que tá ganhando lá até 2.600, 3 mil para comprar dentro do 170, que é a ponta de baixo do negócio, né? Como entregar imóveis a 170 mil?
Tá, nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas Eu primeiro queria te fazer outra pergunta. Vamos lá. Ó. As casas que a gente tem hoje, é casa de Minha Casa Minha Vida? Não. Sanca, iluminação. Essa coisa paisagismo. Pessoal, Vai, discorre sobre é isso. muita coisa aqui. Você trouxe muitas informações num momento só. A primeira é a seguinte: você postou hoje lá no seu Instagram. Para mim, isso aí é um ponto que pode viabilizar as vendas de casa de 200, 250 mil também. A questão do imóvel usado, financiado na tabela Price, 80%. Seria igual ao mercado de carro usado. O cara fazer o upgrade. Eu, como construtor, eu posso enxergar o mercado da seguinte maneira. Se eu não tenho lotes, não tenho condição de fazer aqui em Goiânia eu vou falar para vocês, está restrito. E praticamente só tem Buena Vista, eu acho que Santa Efigênia, lá perto de São José, que tem lote que você viabiliza fazer casa de 170 mil. Tirou daí, não tem. Parecido. Aí também, tá tudo lascado. Aí o que acontece? Esse cara que nós estamos falando dele aqui, que é o cara que é a grande maioria dos clientes hoje, que está na base da pirâmide, ele quer a casa de até 170 mil. Beleza. Onde que tá a viabilidade do negócio aqui para casa de 250 mil? Eu vou construir uma casa de 250 mil, sabendo que eu vou ter que pegar uma permuta numa casa usada de 140, 120 mil. Porque esse cara é aquele cara que já está com uma casa com 10 anos de uso, que ele quer passar para outro imóvel, ele não tinha condição de ter o dinheiro, nem de sair daquele financiamento. Você pegar o ágio dele, o restante dele lá para quitar, como troca e permuta no imóvel de 250 mil. Ou seja, você já abriu uma janela. As grandes montadoras de carro fazem isso. Aí você vai reformar essa casa e vai vender ela no preço de 170 dentro do CVA. Exatamente. Então, veja bem. O mercado, o mercado imobiliário, ele não para. Ele é dinâmico o tempo inteiro, então você tem que estar atento a todas as informações que tem. Por isso que quando o Dani falou para mim que era grata, eu agradeço ele também, que as informações para quem está no mercado de construção civil, ela é fundamental. Essencial. Então, assim, aí você vem falar para mim a questão... Qual foi a outra pergunta que você falou também? Não, na verdade, hoje a gente... Como que eu vou construir isso aí? Como é que você vai fazer isso? Eu já te dei uma resposta aqui. Sim, mas... E o padrão da outra Sanca? coisa... Da Padrão permuta. de casa. O padrão de casa que a gente está entregando hoje. Tá, é o que isso. o programa espera? Não, nunca foi. Isso aí, eu vou falar a verdade para vocês. Eu comecei em 2003. Quando chegou 2007, não sei se foi 2007, 2008, que começou... 2011 que mudou, que criou Minha Casa Minha Vida, 2009. 2009. O dia que o Robson falou ali agora lá fora para mim. 2009, quando criou o programa Minha Casa Minha Vida, eu falei, deram um tiro no pé. Eu vou falar para vocês por quê. Essa é a minha visão. Porque como eu atuei no mercado lá atrás, nós tínhamos financiamento de 90% do imóvel. Normalmente a avaliação cobria isso aí. Vamos supor, se você tivesse uma casa hoje de 200 mil, entrada de 20 mil, você tinha muito cliente hoje. Dani, a avaliação é desde lá de trás. Eu entrei em 2011. Então, você vê, 2003 o engenheiro, na realidade, ele ia Mas lá... antigamente a ordem era liberar, né? Exatamente. Mas aí não tinha. Quando criou o programa Minha Casa Minha Vida, o lote que era 3 mil reais foi para 30. Foi aí que criou a bolha. Exatamente aí, nesse momento do Minha Casa Minha Vida, eu sou... É o que a gente tá vivendo agora. Exatamente. Eu sou contra o Estado intervir muito nessa questão. O barco que está andando agora é esse que nós temos, então nós temos que criar alternativa para sobreviver no mercado. Então na realidade, criou-se uma bolha aí. O cara, o lote que era 3 mil foi para 30. Todo cara, só da época só tinha engenheiro e alguns construtores no mercado. Hoje, toda pessoa que tem um dinheiro que mexe com o negócio quer construir. Não, e todo mundo acha que é construtor, né? Exatamente. Aí vem aquelas outras questões, que a Caixa ser reativa, que eu acho que é favorável. E até eu estava conversando no grupo hoje com um consultor antigo lá e falando, Antônio, em 2010 eu fazia casa Aparecida com treliça na viga baldrame, canaleta, treliça na parede, e era isso aí. Então, ou seja, nós nos profissionalizamos mais. Eu, como engenheiro, nunca fiz isso, nunca executei esse tipo de coisa, porque a minha responsabilidade estava lá. Porém, quando veio essa mudança que entrou esse pessoal entrou fazendo tudo quanto é lambança. Aparecida mesmo, Aparecida foi que puxou o carro, os problemas que vieram. Goianira também. Goianira, porque Aparecida o cara ia lá e pegava, ele não precisava nem de RT, ele ia lá e pegava um projeto da prefeitura, já aprovado pela prefeitura. Isso 2008? 2008.
Nossa. Passou a ter o RT, a figura de RT, quando o pessoal começou a dividir lote. A prefeitura, tanto de Goiânia nessa época, 2000 e pouco para trás, você ia na prefeitura, você pegava a planta popular lá, já com o RT da prefeitura. Você entendeu? A prefeitura te dava uma responsabilidade. Uma responsabilidade, te dava a planta aprovada. Então a Caixa aceitava isso aí, averbava e pronto. A garantia... Ou seja, o que aconteceu? Bagunçou o mercado. Aí a Caixa veio ajustando. Para mim foi muito bom. Para mim, que sou profissional, foi muito bom. Porque o que acontece? A gente conseguiu trazer cliente para dentro do meu escritório e explicar para ele que não era assim que se construía. E que eu não ia colocar o meu nome lá, de parceria com ele, se ele fosse fazer esse tipo de serviço. A gente passava, via se tivesse o cara fazendo coisa errada, tirava, excluía a RT e pronto, e acabou. Então melhorou muito o mercado. Só que o pessoal começou a inventar. Justamente aí. Direito duplo, sanca. Começou a colocar temperado, não sei o quê. Era janela veneziana, cara. Vamos falar o quê? O imóvel popular, ele tem que ser popular. Eu sou do seguinte critério, até eu te pedi se ir para trás do pote, né? Eu tenho que pegar lá, eu tenho que fazer no critério mínimo para ele, que a Caixa aceita. Então assim eu consigo enxugar a minha construção. E não entenda fazer imóvel ruim. Não, é diferente. Qualidade não tem nada a ver com padrão. Você pode ter um padrão classe A, um imóvel de AA+, e não ter qualidade nenhuma. Você pode ter um barracão e ter qualidade. Então, assim, isso aí são problemas que tem dentro da construção civil e dentro do mercado do imóvel individual. Então, assim, eu acho que isso aqui que nós estamos fazendo hoje, esse bate-papo aqui, para que possa atingir outros construtores, outros profissionais da área de engenharia também, para que a gente tenha um pouco mais de cuidado com essa coisa. Mas o senhor não acha que a Caixa foi meio que conduzindo esse processo? Reativamente. Porque com aquelas planilhas, a sanca de gesso, pintura de calçada, vidro temperado, igual a janela de alumínio. Gente, janela de alumínio é caríssima. Se você usar num padrão popular... Não cabe. Não cabe. Em 2015, quando começou a haver umas demandas aí, eu tive em São Paulo, eu fiz lá dentro da ABNT o curso da norma de desempenho. Eu tenho esse curso, eu fui um dos primeiros a me qualificar para isso aí, que quando a Caixa começou a produzir demandas e que estavam fazendo coisas lá assim que não tinha na norma, estavam inventando coisas dentro da norma e colocando, trazendo para a nossa realidade. E para poder... Para vários laudos de alguns profissionais, colegas da gente mesmo, eu contestei e consegui vitória em cima, por quê? Porque a Caixa determinava que o cara exigia um tipo de coisa lá que não estava na norma. Tipo aqui, para Goiás, exigiram aqui amarrar telha. Falei, vamos lá, vamos pegar lá. Não existe para Goiás, porque nós não temos um mapa de ventos aqui. Isso é para o litoral, então é a norma. Então, certo? Quando eu fiz o curso lá, foi justamente para poder entender o que a gente tinha que trabalhar, que faz parte da minha profissão. Aí veio um problema. O debate que eu tive lá com o tutor da norma, que ele era o tutor da norma e estava dando aula pra gente lá. Na época eu falei, cara, vamos falar aqui a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, que eu fui lá para isso, né? O próprio governo, o próprio gestor do programa sabe que nós não temos condição de atender a norma de desempenho no nível mínimo dela. Acústica, ventilação, uma série de coisas. Então faz que mais ou menos as coisas. Então a Caixa acabou sendo reativa. Apareceu um problema corriqueiro, vamos mudar isso aqui, vamos cortar. Vamos fazer que as pessoas façam a coisa da maneira correta e dentro da possibilidade. E se você for pedir para poder fazer qualquer imóvel popular hoje, dentro da norma, atendendo a norma de desempenho no nível mínimo, o imóvel vai custar 3 vezes mais. Uma porta para poder você conseguir a janela acústica, hoje já vai custar isso aí, ó. 4, 5 mil reais por unidade. E aí? Não tem como não. Então, quando a gente começou a fazer lá atrás, em 2003, que eu estava falando para você, era isso aqui, janelinha veneziana, certificada, porta veneziana também certificada. Então, o que vai sobreviver no mercado para Goiânia é isso aí. Porque você vai ter que pagar um lote de 80 mil reais aí, se você achar, né? Não acho, não, muito difícil. Fazer 2 casas lá e jogar o custo dela lá para R$1.000 o metro quadrado, para você poder ter uma margem de lucro.
Mas hoje o custo R$1.000 metro quadrado é muito apertado. Eu tô conseguindo construir hoje a 1.200. Eu tô construindo a 1.280, deu a então é isso aí, que é o custo de hoje mas, popular, assim, né? eu acho que a gente consegue porque somos engenheiros, estudamos viabilidade, fazemos todo... Planejamento de obra. Não é um trem copiado do vizinho do lado, né? Que é o que muitos construtores fazem. Eu vou lá, copio o projeto, tento copiar o método construtivo e vai na tora. E muitas vezes não sabe nem o lucro, nem o custo. Não tem planilha, não tem nada. 2 ou 3 episódios atrás, a Dani comentou conosco sobre alvenaria estrutural, né? Só que o que às vezes uma mudança de método pode trazer de economia, e eu lembro quando da gente conversar... o boom do aço, né? Aí eu lembro muito da gente conversar sobre a sua forma de atuação, de cortar custo. Eu lembro de você me falar que você está usando hoje concreto usinado para poder economizar com mão de obra. O reboco usinado. Então, a gente tem que buscar alternativas, né? Para poder chegar nesse preço aqui de 170 mil, né? Exatamente. Mas aí é aí que vem a parte do engenheiro. Estudar para viabilizar aquele negócio. Aí o construtor que não tem aquele IRT responsável, tem um famoso engenheiro canetinha. Só assina. Só assina. O que acontece? Ele degrine hoje a parte do mercado imobiliário, que não compensa mais, que o lucro não compensa, mas porque ele não estuda métodos construtivos que podem diminuir custo, aumentar o lucro, ou pelo menos manter aquele lucro que ele já vinha tendo habitualmente. Então, a diferença de você ter um engenheiro de obra, também um engenheiro responsável, né? Lógico, que também não vai só tocar também, ele vai estudar essas alternativas. Até preço de piso com... eu tenho um porcelanato X... paginar ele. São coisas tão simples que você tem uma economia. Sim. E como a casa é muito pequena e a área é pequena, o custo é pequeno, você tendo economia de 10% em cada item, no final você tem um lucro. Vai pro seu bolso isso aí. Vai pro seu bolso, entendeu? Mas aqui é só 10% mais caro, não vou comprar. E aí vai 10% em cada. Vai, no final a conta não fecha. Aí eu falo que na avaliação vem aquele valor emocional do construtor, porque ele gastou mais que devia, aí ele quer recuperar e a avaliação não bate. Aí vem aquele problema entre valor de avaliação, valor de venda, estimativa que o construtor tinha que iria receber e não vai receber, e vira aquela bola de neve, né? E no começo lá, até tem um pessoal que constrói bastante hoje, que foi cliente meu. Depois a gente acabou não continuando junto, a parceria foi outra pessoa lá. A questão é o seguinte, o que é? É você saber dimensionar seu custo e obedecer certos critérios. Eu hoje, o meu objetivo, até um dos objetivos meu, daqui para frente, falei pro Danilo esse pouco de tempo atrás, aí é o seguinte, começar a dar consultoria a respeito disso. Porque é o seguinte, vamos supor, formar um grupo de consultores, falar assim, cara, vem cá, vamos conversar a respeito de certos métodos construtivos, como é que você vai fazer, como que vai ser isso aqui, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, pra você poder conseguir gerenciar isso aí. Outra coisa, o pessoal contrata o pedreiro, o cara mexe com outra coisa, larga lá na obra, o desperdício vem. Primeiro que ele vai fazer um monte de coisa errada. E vai ficar tudo escondido lá, o problema vem depois. Outra, o cara não vai ter controle de qualidade, de reboco, de traço. Então, assim, são pequenos detalhes que você consegue fazer, gerenciar. Pode colocar isso no papel. Fala, você quer ser um investidor? Você quer ser um construtor? Ou você quer sair do mercado? Porque se você quiser ser só investidor, procura um cara que mexe com construção, põe o dinheiro na mão dele e espera o retorno lá de tantos % no final do ano e pronto. Você é investidor, não quer nem saber. Você quer ser consultor? Então vamos melhorar. Pega uma consultoria, paga um cara para poder te dar orientação. Eu vejo que as pessoas não procuram saber. Por exemplo, o senhor é engenheiro civil,
vem construindo desde 2003, tem uma carga, um conhecimento técnico muito grande, fez cursos de norma de desempenho, está sempre procurando saber. Eu também, da mesma maneira, procuro mentorias. Até algumas pessoas que me conhecem falam, você faz muito curso, você procura... Falei, gente, tudo que eu sei ainda é pouco. Eu sei que aquela pessoa, por mais que ela sabe o que eu sei, ela pode agregar um pouco mais. Então, assim, eu sempre estou me atualizando em alguma coisa. As pessoas não atualizam. O grande defeito da construção civil, do mercado imobiliário, é que não há atualização. Por enquanto que a gente estava falando no outro podcast, que médicos investem em atualizações, especializações, eles vão atrás. Congresso, eles param tudo, ficam 1 mês fora, 2 meses fora, para trazer novas técnicas, novos métodos para aquela aplicação, aquele negócio, aquele procedimento que ele faz. O engenheiro civil, não. Ele formou... Você pode sentar numa mesa com 15 engenheiros, eu acho que 1 ou 2 vai te falar assim, não, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação, procurei fazer mentorias, procurei fazer cursos. A maioria não, vai na tora mesmo. Então, assim, a gente tem vários probleminhas nas pontas, né? Assim, na construção civil. Então, assim, hoje mesmo eu estava conversando com minha filha, que é engenheira também, que eu estou treinando ela, né? Isso é bom. Já tá com... Você tá querendo aposentar? Cara, eu tô querendo ganhar dinheiro sem trabalhar muito. Então tá melhor negócio, é treinar vou ficar junto você. Vamos multiplicar, né? Vamos colocar as pessoas habilitadas para ir lá produzir. A gente aí, tá fora só. Sua filha lançar a consultoria no Instagram, hoje tá dando dinheiro. Então, o que é o seguinte? Hoje a gente tava conversando. Eu tive um probleminha na casa que eu entrei pra mulher aí. E tava tendo uma pressão... Mesmo questão de obra, você tem problema? Não, assim, o problema foi o problema mais emocional da pessoa. A torneira dela com a vazão pequena, mas não era pequena. É a vazão que você for lá como é que chama? Em metro hoje, ela vai te falar para você que a vazão da torneira de cozinha hoje é 0,04 litros por segundo. Ou seja, em 1 minuto você vai contabilizar, vai cair 2,4 litros num balde lá. Essa é a vazão com mínima do metro. E máxima 0,07, ou seja, 6 vezes 7, 4 litros. As mulheres querem que a torneira caia água igual que antigamente, igual a cachoeira. Ela falou, minha torneira não tem água. Eu falei, deixa eu ir ver. Eu cheguei lá, falei, só tem um baldinho aí. Coloquei debaixo da torneira dela, abri e ficou cronômetro lá no celular. 1 minuto. Deu 3 litros de água. Tá dentro. Ela falou, não. Mas tá, dona, deixa eu falar pra senhora aqui. Se ela vai no mercado hoje, só comprar torneira, só vai comprar Tabajara, que não é certificado no Inmetro. Porque todas as torneiras hoje, ela vem com redutor de pressão por conta que negócio de desperdício de água, de meio ambiente. Isso 2016 mudou isso aí. Então você pode achar a torneira aí que é do Paraguai, sei lá de onde é, que ela vai ter a vazão de 0,1, vai te jogar 30 litros d'água no minuto. Mas não é isso aí. Então, eu tô dentro eu citei para ela a norma 12.218, que trata de metro de coluna d'água, de quantos metros de coluna d'água você precisa ter na sua casa. O que eu falei hoje com a minha filha? Nós estamos fazendo em casa hoje de alto padrão. Vamos comprar um manômetro e vamos testar todas as saídas filmadas para ver. Antes de montar a casa, vamos testar. Você coloca lá um bico, coloca a torneira, põe um manômetro e testa. Esse é o método que está lá na norma. Deu tantos bar lá, que eu não me lembro aqui do momento. Pronto, tá ok. Se não tiver, vamos ver. Vamos entregar a obra. O que custa fazer isso aí? Diminuir problema futuro. Evita problema. E só problema. E eu falo pra você, o SBPE, ele é chato. Ele é chato porque o pessoal conhece essas coisas. Mas é mais chato. O pessoal tem mais informação do que também. O Casa Verde e Amarelo? Muito mais. Muito mais. Fala isso. Não. Eu tô falando pra você, o Casa Verde e Amarelo é o seguinte: você com seu conhecimento, com 2 conversas suas, você resolve com o cara. Esse outro não. Ele vai contestar com você, vai contratar o engenheiro, mais outro, e quer mover uma ação com você. Então você tem que estar bem respaldado aqui dessas coisas, pra você ter noção. Não vai ter cliente te ligando 9 horas, 10 horas da noite, mas vai ter um advogado batendo na porta. A notificação então assim, é pior, né? Por isso que a gente trabalha certo.
Porque não A tem... gente trabalha Aí eu certo. falei pra ela hoje, nós conversamos, falei, nós vamos comprar isso aí, eu vou começar a fazer umas casinhas lá em Trindade, baratinho, nessa faixa aí. Você tá fazendo Onde bem... você vai construir lá? Vai virar meu concorrente? Não pode. Você tá lá já? Já há muitos anos. Aí, eu tô indo pra lá. Não pode. Já comprei os lotes agora. Deu problema, hein? As avaliações. Não. Vai cortar o podcast no meio aqui agora. Não, mas é pra agregar. Fazer Vai parceria. construir qual setor? No Nova Canaã. Bom. Comprei 2 lotes lá. Testar, fazer o teste. Ó, onde seu Antônio vai, ferve de casa do lado, viu? Nova Isso é Canaã é bom um pro setor mercado. bom, tá começando. lá. Aí eu peguei, Começando não, eu falei tá? pra ela, nesse lá nós vamos fazer o teste lá também. Independente, porque ele tava falando, independente de padrão, tem que ter qualidade. Nós mudamos algumas questões de telhado, de cobertura. Acho que a maioria do pessoal teve. Hoje já não tem mais, já vai para 2 anos, já não tem Telhado, problema meu mais. Deus. Função da telha, Deus. Da fibra telha, cimento. fibra cimento. Mas testando, foi pra telha de zinco, foi pra telha... Mesma merda, pior, porque aquela lá o pessoal sobe, amassa e acabou. Acabou. Acabou o telhado. Você fala aquela de... Aquela Sanduíche e a oa de zinco. Eu fiz, cara, eu tive problema com isso. Nossa, o telhado Mas é um qual que é a grande solução que você gargalo. procurou, seu Antônio? Qual que deu Então, eu certo? fui lá no catálogo da telha, li ele todinho, apliquei o que tá lá no catálogo pedindo. Uma coisa que eu acrescentei mais foi colocar uma terça a mais. Então hoje todo madeiramento meu tem... A telha tem 4 pontos de apoio. Era 3. Você dividiu mais. Né? Dividi mais, porque Não ela não dá tem, barreira. ela não tem estrutura para aquilo. Uhum. E colocar a inclinação mínima de 15%. Mas aí ou seja, continuou sua platibanda na tem que fibra de aumentar. cimento? Hã? Continuou na fibra de cimento? Fibra de cimento. Fibra de cimento ainda. Não impermeabiliza e mais? impermeabilizar também. O problema meu deu uma parada depois da impermeabilização. Então assim, você colocou ponto, apoio. Calha também. Ai, cara. Calha, não vai em onda de calha não. Você especifica a calha que você quer. Não, pode ser uma de 30 com 5 centímetros. Você vai ter problema. Então faz logo uma calha de 40, com 10 centímetros de profundidade. Não coloca queda na calha, coloca no telhado. Dá pra você inclinar o No telhado. madeiramento. Entendeu? Porque você resolve os problemas. O cara vai botar 2 saídas, não, põe 4. Você vai gastar 2 joelhos a mais, 2 T a mais ali, que vai te custar lá R$30 a mais. Você não tem Não, problema. e não tem problema, porque Isso não tem problema. É. o problema também do comprador, ele não dá manutenção. Sim, Não dá. você tem 2 saídas, cai uma manga numa saída, O passarinho faz o ninho. a outra não aguenta. Aí Acabou. chove dentro da casa e te liga meia-noite. Minha casa está inundando. Você acha que a caixa d'água estourou? Você acha, eu já saí da minha casa domingo, 7 horas da noite, achando que Tinha caído tudo. tinha caído. Do jeito que a mulher gritava no telefone, eu falei, cara, caiu. Já passei por isso. Cheguei lá com meu mês de obra, porque eu fiquei com medo de apanhar, levei meu mês de obra, né? Segurança. Cheguei, meu mês de obra, liguei pra ele ficar na porta me esperando. Cheguei lá com o mestre, a hora que a gente subiu, a casa tinha sido entregue, eu acho que já tinha uns 2, 3 anos. O vizinho tinha um pé de manga. Por isso você falou na manga, né? A memória afetiva. Não, o telhado dela só tinha folha. Você não via nem a telha direita. A calha, só folha, manga. Tinha até pacote de Sky. Então o pessoal deve ter subido para fazer alguma Outro instalação. problema. Então, assim, nossa... Não é nenhum problema seu. Não é nem problema. Não, menino, se eu tivesse grávida daquela, eu tinha parido. Deixa eu te falar o que, Eu que fui eu tô fazendo com Vamos relação a isso estressar, aí. não. E isso é sério. E é importante fazer, não sei se você tá fazendo, se não tiver, eu quero compartilhar com você aqui. Toda vez que termina um telhado, encerrou, eu faço a filmagem dele Aí todinha eu faço. e entrego, e tô fazendo um manual da pessoa com manutenção de calha, de caixa d'água, rufo. E não sei se você tá sabendo, você deve estar sabendo também, que a norma de garantia mudou agora esse ano. BR, né? Que entrou a nova. Então, telhado e rufo, 1 ano só. Graças a Deus, Coisa né? boa. Amém. Então, mas você quando você entregar o manual, cita isso. O manual, ó, de acordo com a norma, tal, de garantia. A sua garantia de telhado, hoje rufo e calha é 1 ano. Eu faço um termo até pro comprador, quando ele tá comprando,
que aviso que a telha é de fibrocimento e que hoje não tem mais amianto, explico tecnicamente para ele, tem tecnicamente, e se tiver algum problema, contactar o fabricante. Tá aqui a nota fiscal, belezinha, toma, pá. Não me liga para falar desse telhado, não. Desse negócio dessas telhas, né? Nossa senhora. E o Aí fabricante É resolve? geral isso aí, né? Menino, Resolve, não? não resolve. Eles botam defeito até na distância do parafuso. Põe. Então, eles andam seu telhado inteiro, coisa que não pode fazer. Pisa no telhado inteiro, sai medindo distância de parafuso. Eu não conheço ninguém na construção Conseguiu civil garantir. que conseguiu. Não, Mas- que Não, e aquele conseguiu. corte de Aquele Ninguém faz aquilo. Não, eu não Qual sei. corte? Eu não sei. Vocês se dois- tem É porque é função. um todo. Vocês são 4 dois telhas. engenheiros aí, tá falando desse jeito aí. Pô, fala minha língua. É, não, assim, no telhado, é assim, a telha de fibroceminha, quando você está montando, vai chegar num ponto que ela vai encaixar 4 telhas num ponto só. É. Naquele ponto, você tem 2 telhas, você tem que fazer um corte em Inclinado. ângulo pra você poder ficar só 2. Entendi. Só que o pessoal, pedreiro nenhum não faz isso. Não faz. Aí você não tem garantia, porque você não O cara chegou seguiu. lá e já vai nisso aí, ó. Inclinação, eles botam lá, se der 0,5% a menos, acabou. É. Então, e aí o que acontece? Ele pode jogar pra cima de você. Não, aí fala, não, o construtor que não executou certo. Aí pronto, aí, Aí vem eu, pra cima. tá bom. O manual é o seguinte, eu coloco o manual. Bom que a tudo chuva direitinho. demora um ano, né? Aí quando tá vindo a chuva, a garantia tá acabando. Então agora, e coloca lá, a norma tá 1 ano só e sai fora. E na entrega do imóvel também. Eu gosto de acompanhar a entrega do imóvel. Ah, eu também. Não, Corretor ninguém entrega promete mais. trem lá que não existe e Eu fala que qualquer entrego. coisa que acontecer na casa, procura o construtor. E não é qualquer Não é coisa. Não, uma coisa que eu queria ter perguntado lá no podcast com a Fara. A garantia, o corretor entra junto ou não entra? Eu acho que Não. não. Era uma dúvida. O corretor, Dani, ele é o intermediário. Ele da é um negociação. intermediador, mas Ele não acaba tem que responsabilidade. é complicado, né? Falar um pouquinho a respeito de corretagem, né? Sem falar mal de ninguém. O que acontece? O corretor hoje, uma porcentagem boa, não vou falar que é a maioria, não. O pessoal não tá sabendo nem o que tá fazendo. É. Só estão mostrando em casa. Sabe nem calcular uma entrada. O cara não sabe buscar documento em cartório. Eu tenho vontade de falar isso mesmo, sabe? Porque o cara não sabe para que serve tal certidão, vence tudo. Então, tudo você tem que estar preocupado com aquilo. E na hora de vender o imóvel, ele vai lá, mostra o imóvel pro cara e promete coisas para você, pro cliente, que não tá combinado. Uhum. E na hora de entregar, ele vai lá e entrega sozinho e ainda fala que tem aquilo. Depois o cliente lá, mas o corretor falou isso. Fala, ok, tá no nosso contrato? Então, o contrato de compra e venda, ele tem que ser bem especificado. A maioria tá fazendo só Ctrl+V, pega o nome e muda. Não, eu leio todinho. Se eu achar uma coisa que não tá de acordo, eu não assino. Ah, mas tá certo. Você já pegou algum caso assim? Já. Em contrato? Já, tem contrato que o cara coloca lá, prometendo box, prometendo isso aqui. Churrasqueira, quando não Caramba. E o contrato tem que ser especificado. O contrato ele é um acordo entre as partes. O contrato ele não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, por isso que a gente, como construtor, o compromisso de compra e venda, ele tem que ser. Você tem que ler ele mesmo e ver se você não concordar com alguma coisa, você falar isso aqui Isso eu não. quando fazem contrato, né? Não, a maioria aprovou. Assim, na que verdade, foi interessante fazer. esse segmento individual ele é muito rápido, Dani, a negociação. E Nem muitas das precisa. vezes eu vejo o próprio construtor falando, olha, eu não quero nem fazer contrato porque Pra não amarrar o imóvel. se der alguma coisa errada eu não vou ficar amarrado. Isso muito em função da velocidade que a gente consegue hoje desligar as unidades. Acho que nós conversamos isso em um desses episódios anteriores. Né, por onde o processo começa, o construtor já acelerou com a vistoria, o comprador já está aprovado. Dali 7 dias, 5, 7 dias você está assinando contrato. Então é tudo muito rápido. E essa velocidade, às vezes, deixa de fazer esse instrumento tão importante. É importante. Eu, enquanto correspondente, Antônio, eu sou o principal defensor, primeiramente do corretor, porque é um parceiraço meu de negócio. Tem caras Não, bom demais e sem eles... sem é eles, necessário. sem eles o meu negócio não funciona. Não. Acho que o seu não funciona, o nosso não funciona, na verdade. A máquina precisa de todos Agora, os pontos. Tecnicamente, eu defendo demais o contrato de compra e venda. Eu já cansei de trabalhar, chegar no dia de assinar o contrato, aí eu desisti. Uhum. Eu desisti. Aí o corretor ficou na mão, o Vixe. construtor ficou na mão e eu fiquei na mão. Então, o contrato de compra e venda, eu comecei, Dani, com, 18, 19 anos com isso aqui. Eu achava, na minha inocência lá, que o contrato de compra e venda
Era uma forma do construtor ganhar dinheiro do cliente. Não. Só defendendo o cliente. De tanto eu tomar na orelha, de fazer processo e o cliente desistir no final, Não. você vai amadurecendo. É aí que eu falo pra Hoje, você. o contrato de compra e venda, O corretor Negociação. ele tem que filtrar bem o cliente. Porque eu acho que o contrato de compra e venda na negociação ele é o último instrumento. Então ele já tem que estar concreto, aprovado, ele tem que ter certeza que aquele lá era o negócio que ele queria, ele tem que ter dado um sinal de negócio. sinal é arras, o negócio não é o que amarra. Senão, normalmente, vai pro corretor. Não, Errado, né? não. Tem que ser pro construtor. Muito pouco vai pro construtor. Ah, mas tem que ser pro proprietário. Eu comprando Eu também imóvel, eu não pagaria pro corretor. O corretor, como a gente conversou, é um intermediário, ele não tem que receber isso. Ele tem que Não receber tem no final do finalização da processo, venda. né? a intermediação. Eu entendi o seu ponto de vista, porque virou Mas na realidade. essas coisas. É que eu tô falando pra você. O Danilo sabe, nós já conversamos muito a respeito disso, ele tem uma opinião um pouco divergente de mim, mas ele sabe por que eu falo isso. Hoje eu acho que ele tem consciência. Eu, antigamente, minha casa, eu botava o preço da minha casa. É o que eu faço. Eu boto preço. Chegou não, mas o processo começou a inverter, aqueles falar daqueles consultores que eu falei pra você, de alguns consultores, de outros que tem. O que acontece? O pessoal começou a vender casa só com avaliação. O que aconteceu? O corretor parou de trabalhar as casas, só que é casa avaliada. E bem avaliada. Aí o que acontece? Os imóveis você vai ficando. Então começa aqui. Você tem uma casa avaliada bem avaliada, que pra mim, eu vou falando pra você, acho que a Caixa hoje tá certinha, a avaliação. No meu ponto de vista, eu sou um cara muito Avaliar criterioso. próximo do compra e venda. Tem que ser mais ou menos dentro daquilo ali. Porque quando eu vou fazer o meu negócio, aí que tá. Você vai compreender meu ponto de vista. Quando eu vou dimensionar o meu negócio, eu tenho que saber a capacidade do meu cliente. O pessoal começou a inventar demais, pé direito, pede não sei o que lá, pede manga, pede não sei o que lá. Pra quê? Pra pegar a avaliação maior, prostituir o mercado. Ou seja, hoje se eu fizer uma casinha lá no Buena Vista, lá que nós estávamos falando, comprar um lote de 60 mil, fizer uma casa lá, eu acho que o normativo aceita de eu fazer ela com telha, fibrocimento, com beral. Sim. Desde que eu coloque uma cara de beral curto. Ou seja, todinha desse jeito, reduzir pé direito no mínimo, que a prefeitura exige, 2,60 aqui em Goiânia. Os ambientes no mínimo, tudo no mínimo. Se eu fizer uma casa dessa lá, talvez eu consiga vender ela lá. O cara tá lá com 165 mil, nós estávamos falando, né? 165, 170, não sei o quê. Eu vou lá e faço uma casa dessa aí, bem simplesinha, de 140 mil, minha casa vai ficar. Porque o cara vai querer a casa dele lá de 180, a avaliação na dele de 180 mil, a prostituição. Aí ele tira o meu cliente, eu tiro o poder de compra do cliente. Então, o que falta é profissionalismo. Eu, como construtor, eu tenho que saber, a conta é ao contrário, eu tenho que ir lá saber para quem que eu quero vender casa. Você tem que saber qual Mas é o Ele conversa cliente. muito isso lá dentro da Audicred? Ó, Eu falando, e assim, Danilo? se você conseguir entregar a casa de 140 mil, eu te entrego uma fila de clientes, tá? Eu sei disso. Não, mas eu já tô estudando a maneira disso aí. O cliente de 140 mil, ele quer... É o que Uma ele casa falou. de 180, Ele 170. quer morar numa casa de pé direito dupla, ele quer um porcelanato, ele quer uma bancada de Prostituiu. granito. Acostumou o cliente robusta. errado. E eu tenho um ponto de vista que talvez eu discorde. Se bem trabalhado, e aí precisa ser trabalhado, eu consigo mostrar pra ele que ele não dá conta daquilo. Ele dá conta disso. E que aquilo é o primeiro imóvel dele. Mas Marca de ponto, é de aí entrada. que entra o corretor, foi o que eu falei Isso, pra Fábio. aonde que eu tava falando, né? O corretor, ao invés dele estudar o cliente e levar naquilo que ele consegue comprar, Que ele dá conta de que ele comprar. dá conta de pagar, não, o corretor ele leva nas casas boas para depois falar, mas o senhor só consegue comprar essa. O cara se sente frustrado. É a mesma coisa, vou comprar um carro, eu tenho 100 mil. O carro, aí eu só olho Mercedes, BMW, não sei o quê. Qualquer carro que você olhar nesse valor de 100 mil, não te atende. Por quê? Nossa, o Mercedes, eu entro dentro do carro, dou partida, ele não faz nenhum barulho. Aí eu entro num carro de 100 mil hoje, que hoje carro popular é 100 mil reais. Você entra num carro de 100 mil, a lataria bate, porque a porta é de plástico, não sei o quê, o porta-mala bate. Então, assim, não adianta o corretor, mostrar que ele pode comer um caviar se ele só consegue pagar
colchão duro, pizza. Que não... Mas Entendeu? Aí é o grande problema que a gente tem. Ele faz o cliente brilhar os olhos. Nossa, tô com o melhor corretor, ele tá me mostrando as melhores casas. Só que ele não consegue. Aí começa uma briga entre corretor e construtor para tentar adequar esse cliente a essa compra com entradas Forçado. Aí vende isso, vende aquilo, parcela a entrada. Aí fora O cara ganha 3 mil por mês, a parcela 2 mil. 2 mil. Caso Não sei Brasil. como que vai viver. Vende na Não, emoção. mas ele consegue pagar R$1.000 para você todo mês, mais 800 pro banco. E vende o sonho É na isso. hora que vai perder daqui Então, 6 assim, meses. você entendeu que... Porque antes, daquela época lá que eu te falei pra você que comecei, era assim. O cara... ela morreu, essa mulher lá, era bacana demais ela. Ela levava o cliente na casa e falava, casa, você dá conta de comprar isso aqui, meu filho, ó. É isso aqui que você dá conta. E não interessava. E a casa era simples. Eu construía dentro do mínimo que a Caixa exigia. Seu Antônio, eu vou te falar, esse cliente que quer a casa de 140 Quer sair do aluguel, pagar 400, 500 reais de prestação. Ele quer sair do aluguel, ele quer sair do fundo da casa da sogra dele, ele quer dignidade, quer uma moradia digna. Só isso que ele quer. Ele pode, no futuro lá, Quem melhorar. fala pra Sim, ele que fora. ele quer pé direito duplo, sangue, iluminação, lá é nós fazendo esse tipo de produto. É isso que eu tenho. O cara nem sabe que isso existe. Desculpa, mas na maioria das vezes o cara nem sabe que isso existe. Aí ele começa a procurar a casa, brilha o olho. Porque realmente parece coisa muito boa, bicho. Não é que as casas são ruins, não. Excelente, a gente moraria fácil numa casa daquela. Não, tem casa que eu construo que eu falo, gente, mudaria pra se cá brincar. fácil. É. Mas isso não é CVA, né? Isso não é Minha Casa Minha Vida. Não. E o governo já viu isso. E a gente tá vendo um movimento de mercado que nos últimos 3 anos esse pessoal ficou de fora. Esse pessoal não comprou casa. Só dá tenda. Esse pessoal não comprou Aí está casa. aqueles apartamentos de Aí, 40 metros Eles quadrados. vão para apartamentos Sem piso. e tá tudo certo. E vamos É embora. o cara dá conta de pagar por quê? É vendido pra ele, que aquele é o primeiro imóvel dele. Isso. E tá tudo certo. Ninguém começa na mansão. Não. Depois Cara, que você tem um imóvel desse quitado, pra você evoluir é muito mais fácil. Mas você agora tem um tá- imóvel de 150. Esse 80%. Então assim, Compra, não, cara, vende, aquilo lá, vende, eu- mais eu- fácil. Vende, vai ganhar. Cara, eu achei que ia trair bom demais aquilo lá hoje. Vai sair coisa boa. Então, assim, por exemplo, eu como consultor, se eu chegar lá no Canaã, por exemplo, você vê lá, tem casa só de platibandinha, É. casinha boa. Se eu chegar lá e fizer uma casinha lá, simplesinha lá, concorrer com eles lá vendendo de 150 mil, se eu botar lá de 130 mil, eu vou vender. Não sei se eu vou vender. O Nova Canaã. Por quê? Porque o que o cara quer? Aí o cara vai lá e já avaliação lá em cima lá. Eu te afirmo que você vende. O Nova Mas aí é o Canaã, cliente certo. ele tinha imóveis sendo avaliado pela CIAR, que era a planilha, né? 135, 138 mil. Porque lá os lotes são mais acessíveis. Né? Não sei quanto que tá hoje, mas na época, um ano atrás, um ano e pouco atrás. Hoje, o pessoal tá querendo 180. Eu tive uma avaliação, eu avaliei por 145 mil, pedi revisão de valor, subi para 148. Um upgrade. Gente, não fica bravo com a Dani. Foi passear e não saiu do lugar. E lá em Nova Canaã, você vai ver, os construtores de lá, eles vendem através do valor da avaliação. Então, se a minha avaliação der 150 mil, ele vai... Achar o cliente que adequa dos 150 mil. E sem entrada. Por quê? Porque ele comprava lote lá de... 20 há um mil. ano... Aí que é o pulo do gato. Eu paguei 40 mil lá. Se Pagou você, 40 mil. Já tá 40 já. se você trabalhar... Então, 40 mil lá no Nova Canaã. Sim. Maísa, 70 mil. Como que a avaliação... Foi isso que eu discuti com o construtor. Como que você me quer um valor no Nova Canaã, mesmo preço da sua mesma casa, igual, mesma área, tudo... No mesmo preço do Maísa, que você tem uma setorização melhor. É outra cidade lá. É outra cidade, não tem como. Aí quando você começa a entrar nessa discussão, o construtor não entende muito. Falei, gente, plantas de valores do município. Trindade tem uma planta de valor nova. Tá assim muito bem definida, não tem para onde correr. Então, você pega o Novo Canaã e pega o Maísa, não tem como a casa que vale 180 mil no Maísa valer 180 mil Não. no Nova Canaã, não tem jeito. Então, é isso aí que eu falei. Então, você tem que fazer o projetinho e dimensionar ele no mínimo da prefeitura e no mínimo da Caixa. E ó, É. o povo não faz conta. Mas quem entrega imóveis até 160, 165 mil,
consegue zerar a entrada, Dani. Ou então, Sem muito avaliação. próximo de zero, com avaliação em cima do valor de venda. É isso aí. Ele não sabe Porque analisar o perfil do cliente. Entra o cliente certo para casa certa. Uhum. O que é o cliente certo para casa certa? É o cara que vai conseguir 80% de venda, de financiamento, e é o cara que vai ter um subsídio maior, Uhum. né? Boa. Mas a ideia do programa era essa. É essa. Então, o que a gente precisa dimensionar aquilo que você falou, né? Quem é o meu cliente que vai comprar? Uhum. O cara que ganha 2.200, ele tá carente demais de uma casa de 145, 150, que eu acho que eu duvido que consegue entregar. Uhum. É complicado. Mas se a gente subir um pouquinho, 2.400, 2.500, compra uma casa de 160, 165, com entrada Sem avaliação. muito baixa, Sem precisar de... Sem avaliação. ou próximo de zero, sem precisar de avaliação, sem precisar fazer todo aquele malabarismo, né, Dani? Eu peguei lá esses dias agora, porque antes de eu entrar no negócio, eu dou uma sondada ainda. Eu tenho uns 3 meses que eu tô andando lá. Aí eu fiz a parceria com um engenheiro de lá, um tal de Theo lá. Fiz a parceria com ele, nós andamos lá, fui nos construtores, peguei alguns corretores, mandei eles mandar alguns laudos para mim. A média lá que tá tendo no setor lá, que eu peguei, tá em torno de 2.380, 2.400. Não tem como, né? Você concorda comigo lá? Lá a média que tá de avaliação Dá é vontade de pegar os engenheiros e bater. essa. Entendeu? Quando me mandarem lá, não põe o nome do engeiro lá, ó. É que você não viu os do Buena Vista, a 3.800. Deus, Então, 2.380. Mas é aquilo que a gente conversou num episódio aí pra trás, Dani. São casas Diversamento. menores. Não, mas É o pulo do gato. 3.800 Casa aí menor, o preço do metro quadrado vai lá em cima pela mediana. invertida, né? Eu, o Danilo já estudou isso aí, mas tem muito tempo. A variável invertida. Você que é engenheiro, seria bom você fazer o curso. Uai, onde que a gente faz esse curso? Aqui em Goiânia, tem direto. Eu De quero fazer. avaliação de imóveis. Que aí você vai entender toda a máquina do negócio. Mas isso é ferramenta. Ontem se credencia na caixa, nós temos mais um parceiro, hein? Bora lá, ué. Pra abrir digital e agora. Você calcula o seu imóvel antes de você... Sim. E você vai ter embasamento técnico. Que a pessoa te liga, eu tenho um laudo, tá. Não, laudo pra mim não serve de parâmetro. Aham. A primeira coisa que eu falo. Tá vendo, meus clientes? Quando eu falo que o laudo não serve pra contestar Não a avaliação, serve pra é por conta disso aí. Olha aí. Ou todos os imóveis que eu construo, todos, Você eu falo. dimensiona aí, antes. Dimensionou antes e fala, a avaliação vai vir tanto. Bate em cima. Uhum. Em cima, assim. Aí tem os doidos que avaliam mais, dá vontade de ligar, né? E falar, você vai Ajuda ser aí. notificado pela caixa, filho. Como que esse imóvel, o meu imóvel, que eu avaliaria 200, você me avaliou 230, filho. Como assim? De onde você tirou esse valor? Tem essas jogadas. Aí, pra falar a verdade pra você, eu não sei. Eu sei de falar pra você que eu peguei média lá. Na média tá isso aí. Mas tá mesmo, mas não tem, lá não vale. Mas assim, 70% dos engenheiros vão avaliar esse valor. 30% vão calcular realmente o que vale. Aham. Então, assim... Lá seria o que hoje? Mais ou menos. Eu tenho que saber, vai que eu caio na mão dele. eu acho que eu avaliei a 1.980 ou 2.080. 2.000. 2.000 metros quadrados. Então, 2.000, uma casa de 60 metros quadrados, 120 mil. Mas aí que tá. Qual foi o tamanho da casa que você avaliou? A casa eu acho que tinha 70 e poucos. Uma porque casa ela tem que dar 148 Uma casa de, mil. 160, de 60 metros, ela vai ter um metro quadrado maior. Um pouquinho Provavelmente maior. é o maior da região. 2.100. A variável área privativa, ela é uma variável invertida. Uhum. A área do lote é variável normal. Então, assim, quanto maior a área, menor o valor do metro quadrado. Uhum. Quanto menor a área, maior o valor do metro quadrado. As pessoas não entendem. Então, a mesma casa, uma do lado da outra, uma de 70 e uma de 100, a de 100 vai valer 1.900 o metro quadrado, a de 100, 200. Não, também não é muito assim, não, mas chega uns 2.100, 2 e pouco. A intenção é dar uma igualada nos preços. Então, quando você acha a média, você fala assim, não, se eu construir casa de 70 metros quadrados nesse setor, eu vou ter um lucro X, tá bom? Ótimo. Então, aqui é 70. Por exemplo, nas minhas contas, eu construo no Palmares, Maísa. Palmares é casa de 100 metros quadrados. Para eu ter um lucro bom. Para eu ter um lucro bom. 100 metros quadrados? 100 metros quadrados. Para eu Tudo, ter um lucro tudo em área de laje, estimado. Hã? Tudo área de laje? Sim, tudo área de laje. 100 metros quadrados e eu tenho um lucro estimado
25%, 28%. Maísa, eu não posso passar de 79%, 81%. Porque aí eu começo a ter prejuízo, aí eu diminuo o meu lucro. Entendi. Porque aí, quando você usa as variáveis todas, que é a área privativa, setorização, quantidade de quartos, banheiro, igual eu falo pro pessoal, gente, vai fazer apartamento, aqueles bloquinhos, 4 apartamentos, faz uma sacadinha lá que não cabe uma cadeira. Por que você fez essa sacada? Não, para ficar bonito. Não precisa ficar bonito. Faz um banheiro a mais. É melhor. Você aumenta a sua avaliação. É porque o preço do banheiro, o custo dele é maior do que a sacada. E você aumenta a sua avaliação em 10, 15 mil reais. É igual lá, essas casas que eu vou fazer vai ser com suíte. O cara fala, não, faz sem suíte. Não, vou botar não, um tem banheiro. que pôr suíte. Tem que pôr suíte. Põe suíte. Uma varandinha lá com a churrasqueirinha. Suíte, 2 quartos, uma suíte e um banheiro social. Excelente. É o padrão, né? É o padrão, porque o banheiro, ele conta. Você tem quando você põe uma suíte, você tem 2 variáveis positivas, que é suíte, ela tem ou não tem. Então, ela é 0 ou 1. Uhum. Se você não faz suíte, ela é 0. Então, aquela variável sua não te ajuda em nada. Desaparece. E o banheiro, a quantidade de banheiro, que é quantitativa, ele passa de 1 para 2. Então, você aumenta o valor de sua avaliação. Então, eu falando tecnicamente fica difícil, né? Não, mas tá massa. Aí, o que acontece? Quando você consegue colocar isso num parâmetro, você começa a entender que você chegar naquele valor que você quer é muito simples, é muito fácil. Uhum. Eu, por exemplo, eu não coloco... Você já faz isso na mente, né? A churrasqueira, por exemplo, eu coloco como bônus, mas para mim não serve para nada. Porque a minha casa é calculada para ela, por si só, gerar o valor que eu preciso. Eu não preciso pôr cerca elétrica, eu não preciso colocar churrasqueira, nenhum item que a CIAR antigamente colocava em planilha, né? Então, churrasqueira... Eu falo como bônus. É aquela venda que está meio travada. Não, se conseguir, eu dou a churrasqueira. Se você comprar, ganha churrasqueira. Entendi. O item a mais. Entendeu? Entendi. Eu vou deixar o lugar para apoiar, mas não vou pôr, não. Porque essa aula, hein? Aula de história da engenharia. Exato. Aula de técnica de avaliação. Mas é um bom curso para o senhor. Vou fazer. Já deu 1 hora que nós estamos conversando aqui. Vou pesquisar onde que faz, quanto que vai abrir tudo. Não vou fazer, eu gosto. Porque, o conhecimento ninguém te tira, né? Não. E ele tá sempre assim, exposto aqui. Nós estamos expondo aqui algumas coisas que a gente conhece, tanto eu quanto ela, né? Parabéns. Então, assim, a gente tem que se dispor a isso. Porque quem tá vindo lá atrás vai precisar dessas informações. Vai. Tem o pessoal que tá aí começando, muita gente aí. Então, assim, quando eu falo em querer me disponibilizar, até fazer um marketingzinho aqui, né? Pra dar uma consultoria, né? Quem quiser, depois pode me procurar no meu Instagram lá. Depois, o arroba... É @Atônio _Eng. É Atônio mesmo? Atônio. Não tem porque eu não consegui colocar o Eng lá. Já tava. Eu nunca observei isso. Não, alguém pegou. É Atônio. Não, é igual meu. Isso é bom que você vai fixar. Agora pronto. É o Atônio. Vou falar Atônio _Eng. Vamos procurar no meu Instagram lá. Precisar de alguma consultoria na área de dimensionamento. E prometo a vocês que a BNT já está aqui. Prometo que vou fazer o curso também de avaliação. Para que a gente possa estar ajudando nossos parceiros construtores a dimensionar o negócio dele. Não tem nada errado nisso. Eu vou aproveitar que você está dando seu arroba aí, seus contatos, para agradecer. Como é que fala? Nós já estamos com quase 1 hora de aula, né? Não é nem de podcast, não. É uma hora de aula aqui. Queria demais agradecer a sua participação. Fiquei feliz demais de você ter aceitado o convite. Certo. Você é um exemplo para mim na construção. Aquele mentor que a gente fala, né? Eu não sou muito dessa área, não, mas aprendi muito com o senhor. Queria agradecer. Eu aprendi hoje. Obrigado. E como é que fala? Encerrar aqui mais esse episódio, né? Do nosso podcast para toda a obra. Uhum. Vão vir mais, seu Antônio. Depois deixa sugestões aí de pessoas para participar. A oportunidade de quiser me chamar novamente para o debate, a gente tá aqui novamente. Muito bom. E o nosso podcast é um podcast em parceria com a Audicred, @Audicred, com a Castro Lima, que é na pessoa da Dani, né? @Castro Lima. Castro Lima.
Rastrilou não, fazer propaganda de peça aqui, ué. E o João Pedro participa também conosco, em parceria com o Audicred, Instagram dele é @JP_Melo. Se eu gosto de São Antônio, o meu não deu pra usar o O, eu tive que colocar um 0 lá, mas é JP_Melo. Então eu queria agradecer a todos aí, obrigado aí, até o próximo episódio. Tá bom, obrigado.